Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Victoria Regina e nessa apresentação iremos aprender sobre o sistema respiratório, os órgãos que o compõem, os processos respiratórios e como o vírus da Covid-19 afeta o sistema respiratório. E que tal aprendermos juntos sobre o sistema respiratório? Vamos lá? O sistema respiratório é um dos sistemas que compõem o corpo humano, formado principalmente pelos pulmões e pelos órgãos cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, responsáveis por fazer o transporte do oxigênio até as células. E você sabia que no interior dos pulmões acontece uma troca gasosa? Sim, acontece. E ela é a troca gasosa de dióxido de carbono pelo oxigênio, denominada hematose pulmonar. Ah, mas por que hematose pulmonar? Porque é um processo de troca gasosa realizado entre o meio ambiente e os organismos dos seres humanos. E esse processo acontece nos alvéolos pulmonares, garantindo o transporte do oxigênio pelo corpo e a remoção do gás carbônico. E desse modo, ela acontece quando o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares. E nessa região, o oxigênio difunde-se para o sangue presente nos capilares à sua volta, enquanto o gás carbônico presente no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos pulmonares, resultando assim nessa troca gasosa. Agora iremos aprender um pouco sobre a respiração. A respiração é um processo fundamental para a vida humana, pois é responsável pela troca dos gases oxigênio, O2, e dióxido de carbono, o CO2, do organismo com o meio ambiente. Relacionando ela com o sistema respiratório, podemos entender que para receber o oxigênio presente na atmosfera e eliminar o dióxido de carbono, os seres humanos precisam de todos os órgãos presentes no sistema respiratório para fazer as trocas gasosas. Antes de aprendermos sobre os órgãos que compõem o sistema respiratório, é importante informar vocês que antes de chegar até as células, o oxigênio e outros elementos químicos que vêm do ar atmosférico é inspirado e entra nesses órgãos através das vias respiratórias condutoras. Conheça agora os órgãos que compõem esse sistema. Pulmões. O corpo humano possui 2 pulmões e dentro do sistema respiratório eles são os órgãos mais importantes e contêm cerca de 200 milhões de estruturas minúsculas chamadas de alvéolos pulmonares. Os pulmões eles são envolvidos por 2 membranas chamadas de pleuras e o ar que chega até eles é constantemente renovado, garantindo assim o abastecimento contínuo do oxigênio no sangue. Cavidades nasais. As cavidades ou fossas nasais são 2 condutos paralelos, separados por uma parede cartilaginosa chamada de septo nasal e revestido por uma mucosa. E esse muco ele é responsável por umedecer as vias respiratórias, além de reter as partículas sólidas e as bactérias presentes no ar inspirado. Os pelos que existem no interior das cavidades têm a função de filtrar o ar, ou seja, os pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz, eles barram os germes e retiram as impurezas, garantindo que o ar chegue limpo até os nossos pulmões. E ainda na cavidade, na parte superior, estão as células sensoriais, responsáveis pelo olfato. Faringe. A faringe é um órgão com dupla função, pois além de receber a passagem do alimento, o ar inspirado também passa por esse canal. Você sabia? Pois é, ele é compartilhado entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Mas por quê? Porque isso acontece em sua extremidade superior, a faringe se comunica com as cavidades nasais e com a boca, enquanto que nas extremidades inferiores, o canal comunica-se com a laringe e com o esôfago. A laringe. No sistema respiratório, ela está localizada na parte superior da traqueia. Permite, assim, a condução do oxigênio através da ligação que ela faz entre a traqueia e a faringe.
e a sua principal função é impedir a entrada de alimentos nas vias aéreas inferiores, por meio da epiglote, que se fecha durante a deglutição. E, além disso, ela também é responsável pela fonação, pois nelas estão localizadas as cordas vocais. Traqueia. A traqueia, ela consiste em um tubo com paredes reforçadas por anéis cartilaginosos, que tem a função de mantê-la sempre aberta para a passagem do ar. E ela está localizada abaixo da laringe e se divide em 2 tubos curtos, que são os brônquios, também reforçados por anéis de cartilagem. Brônquios. Os brônquios têm a função muito importante dentro do sistema respiratório, pois são eles que realizam o trabalho da condução do ar até os pulmões. Eles se ramificam abundantemente, formando os bronquíolos. Tanto a traqueia como os brônquios e os bronquíolos, eles são revestidos por um epitélio ciliado, que é rico em células produtoras de muco. Agora, eu irei passar a palavra para nossa amiga e colega Júlia. Olá, eu sou a Júlia. Sabemos agora onde é localizado os órgãos do sistema respiratório e para que cada um serve. Agora vamos dar continuidade como o processo ocorre dentro do sistema respiratório. Vamos lá? Bom, para que ocorram os 3 processos, vocês sabiam que é necessário que ocorram os 2 movimentos? Pois é. O primeiro movimento é a inspiração. É a entrada de ar dentro do organismo. Isso acontece porque há uma contração do diafragma e dos músculos intercostais. Então, isso faz com que o ar entre dentro do organismo. Já a expiração, ela acontece por conta do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o ar saia de dentro dos pulmões para o exterior. Então, galera, o primeiro processo é a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, ela promove a entrada de ar e a saída de ar dos pulmões. Isso acontece por meio da inspiração e expiração, fazendo com que o ar saia logo em seguida para o ambiente, por meio da expiração. O segundo processo é a respiração pulmonar. Esse processo acontece a entrada de ar em nossos pulmões. Assim, com essa entrada de ar, garante que o oxigênio seja levado até as células. E nessas células quando ocorre a troca de gás entre o pulmão e o sangue. É onde o sangue recebe o oxigênio vindo dos pulmões. E logo em seguida ele libera o gás carbônico para ser eliminado por ele ser nocivo para o nosso sistema. Então, pessoal, finalmente chegamos ao terceiro processo. O terceiro processo é a respiração tecidual. Pode ser chamada também de respiração interna, que é a troca de gás entre o sangue e as células. Aqui o sangue ele entrega o oxigênio. Esse oxigênio ele vai até as células, que recolhe o gás carbônico vindo do metabolismo celular. Sabemos que posteriormente esse gás carbônico ele será expulso do nosso organismo. E agora a nossa amiga Vitória irá falar sobre como a COVID afeta o nosso sistema respiratório. É com você, Vitória. Oi, pessoal! Eu sou a Vitória Samines e nessa aventura pelo sistema respiratório vamos entender como o vírus da Covid-19 atua na nossa respiração. Mas vocês sabem de fato como esse vírus tão horrendo pode afetar e prejudicar o nosso sistema respiratório? Não? Então vamos lá! Bom, galera, o que já sabemos é que o novo coronavírus ele atua no organismo e afeta as pessoas de formas diferentes, não é mesmo?
E as pessoas que são da área de risco, como os idosos, hipertensos, pessoas com problemas cardíacos, apresentam uma maior chance de desenvolverem a forma mais grave da doença, podendo levá-los até mesmo à morte. E quando ele age no sistema respiratório, na maior parte, o vírus consegue chegar aos pulmões, provocando sintomas muito graves, como falta de ar. E com isso, vai apresentar uma menor oxigenação dos órgãos do nosso corpo, e isso pode ser fatal. Mas e aí, pessoal? Vocês sabem como a Covid entra no organismo? E que tal entendemos agora? Sabemos que o novo coronavírus, ele pode ser passado de pessoa para pessoa, através de um aperto de mão, um abraço e até mesmo que uma pessoa saudável, ela pode se contaminar se tocar em um lugar que esteja infectado pelo vírus. E a porta de entrada se dá via sistema respiratório. O que é isso que você vai entender a partir de agora? Bom, a partir do momento em que o vírus entra no corpo, e isso vai se dar a partir das vias aéreas, bem como o nosso nariz e a nossa boca. E aí, o que acontece? Ao entrar no corpo humano, o vírus se multiplica dentro do nosso nariz e, claro, em outras partes do nosso sistema respiratório. E essa fase é chamada de incubação. E nesse período, indivíduos contaminados são capazes de infectar outras pessoas. Com o passar dos dias, o coronavírus vai se espalhando e o corpo começa a reagir a essa invasão. E é nesse período que podem surgir os primeiros sintomas. E aí, vocês sabem quais são? Febre, nariz escorrendo, que são as corizas, dor de garganta e tosse. Em alguns casos, o nosso sistema imune consegue combater o vírus de forma eficaz, mas existem exceções, principalmente em pessoas que estão na área de risco. E aí, quando o vírus atinge o pulmão, ele pode iniciar uma inflamação grave, que atua nos pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e que são responsáveis pelas trocas gasosas. São os alvéolos. Estão vendo aí, pessoal, como é tão perigoso esse vírus? Pessoal, vocês sabiam que foram registrados 619.245 mortes só aqui no Brasil? Pois é, esse é um número de mortes preocupante, não é mesmo? Os gráficos aí na imagem, eles mostram o número de mortes e casos que acontecem por dia no nosso país, como o do mês de julho de 2021, que registrou 4.000 mortes por dia. Bom, pessoal, vocês viram aí como é terrível a atuação desse vírus dentro do corpo humano, e é por isso que deve-se tomar precauções para evitar a contaminação e, assim, nos protegermos e protegermos as pessoas a quem amamos, não é mesmo? E como podemos fazer isso? É muito simples. Basta usarmos máscaras ao sairmos para lugares públicos, como praças, supermercados e caixas, utilizarmos álcool em gel e, ao tossir, utilizar lenços e logo em seguida jogar no lixo. Caso você não tenha lenço, cubra o seu nariz e a boca com o seu braço se você precisar para espirrar ou tossir. Ah, e se estiver gripado, evite visitas. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e até mais!